Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor José Sena, vou ministrar a aula de biomateriais odontológicos, sendo que é a primeira aula do curso do semestre. Eu vou começar a nossa troca, o nosso conhecimento para fundamentar e conceituar a disciplina de biomateriais, que é uma disciplina tão importante para a formação do dentista, para a formação do graduando, para que conheça os materiais aplicáveis na odontologia e a melhor escolha para cada caso clínico. Então eu vou começar o nosso conceito por uma revisão de literatura de uma discente da Universidade Federal do Ceará. Ela apresentou como TCC uma revisão de biomaterial, expondo que, dividindo em dois grupos, o natural, que são os autógenos, halógenos e os xenógenos, e o sintético, que são as cerâmicas, os metais, os polímeros e os vidros bioativos. Ela chegou no levantamento desses biomateriais que existem vantagens, desvantagens e da onde é extraído esse biomaterial. Sendo que os autógenos, ela concluiu que não transmite doenças, disponibiliza células ósseas vivas, imunocompatíveis, inclui as 3 fases da ósseo-integração. Como desvantagem, ela vê que tem pouco tecido disponível e morbidade do paciente, ou seja, injúria do paciente, porque é tirado o material dele mesmo. E a extração é feita do mesmo indivíduo. Nos halógenos, onde tem uma menor morbidade do paciente e maiores quantidades disponíveis, ou seja, vai ser retirado de uma outra pessoa, de um ser da mesma espécie. As desvantagens: potencial antigênico e transmissão de doenças. E da onde é extraído? Indivíduos diferentes de mesma espécie. Os xenógenos é tido como vantagem uma quantidade ilimitada, a diminuição da morbidade do paciente. E as desvantagens: a incompatibilidade do hospedeiro, potencial de transmissão de doenças do doador para o receptor. E a extração é feita de indivíduos de espécies diferentes. Nos biomateriais sintéticos, foi visto que com as vantagens foi o fácil uso e manipulação, diminuição da morbidade do sítio doador, diminuição do tempo cirúrgico, diminuição da extensão da ferida cirúrgica e disponibilidade em múltiplos tamanhos e formatos. As desvantagens: possibilidade de rejeição seguida de infecção. Nesse trabalho ela concluiu o seguinte, ela teve 3 conclusões. Ainda não há um biomaterial considerado ideal. A segunda conclusão: o que mais se aproxima disso é o enxerto autógeno. E a terceira conclusão é que o cirurgião dentista deve dominar todas as técnicas e materiais disponíveis. E essa é a nossa intenção da disciplina de biomateriais nesse semestre. Eu gosto muito de definir, de conceituar as coisas. Então vamos lá. Eu peguei uma primeira definição. Biomateriais odontológicos são substâncias naturais ou sintéticas projetadas para entrar em contato com os tecidos vivos da boca. Eles servem para substituir, reparar ou regenerar dentes e ossos perdidos ou danificados, mantendo a harmonia com o corpo humano sem causar reações adversas. Os biomateriais ou materiais bioativos são aqueles capazes de desencadear atividade celular, reação química específica ou algum fenômeno em contato com o tecido, durante um experimento ou procedimento. A segunda definição que eu encontrei na literatura foi que biomateriais são definidos como dispositivos que entram em contato com os sistemas biológicos, incluindo fluidos biológicos, com aplicações diagnósticas, vacinais, cirúrgicas ou terapêuticas, podendo ser constituídos de compostos de origem sintética ou natural, assim como de materiais naturais.
Vamos um pouco de história agora, o histórico dos biomateriais. Os biomateriais foram introduzidos há mais de um século na área da saúde, com o objetivo de entrar em contato com células e tecidos biológicos, para estimulá-los, repará-los ou substituí-los, de forma a manter a atividade e a integridade em situações de doenças infecciosas, genéticas ou de traumas. O uso desse tipo de material contribui muito para o aumento da qualidade de vida do indivíduo. Os maiores avanços na área do desenvolvimento dos biomateriais ocorreram nos períodos pós-guerra, na tentativa de evitar a amputação ou promover a recuperação de membros que tiveram suas funções comprometidas. Já em 1969, foi desenvolvido pelo professor Larry Hent o vidro bioativo, ou o BID, um dos primeiros biomateriais ativos, daí o nome de materiais bioativos, já que os antecessores eram inertes. Assim, foi introduzido o conceito da bioatividade na reparação tecidual, com os biomateriais comprovando enorme valor de aplicação odontológica por sua capacidade de interagir com o tecido ósseo de pacientes com deformidades dentárias ou lesões, até então irreparáveis. Sem contar que, com o avanço das práticas odontológicas e a introdução da nanotecnologia, o biomaterial tem sido modificado e aprimorado, expandindo seu uso para além da medicina tradicional, sendo cada vez mais pesquisado e aplicado no contexto odontológico. Eu vou conceituar aqui e expor para vocês a taxonomia. O que é a taxonomia? É a ciência que descreve, nomeia e classifica os seres vivos em grupos hierárquicos com base em suas características comuns e relações de parentescos evolutivo. O ser humano, a partir da vida, da instauração da vida no planeta Terra, eles ficaram na taxonomia, ou seja, na classificação, no domínio dos eucariotas, no reino dos animais, na divisão, no filo e divisão dos cordados, na classe dos mamíferos, na ordem dos primatas, na família dos hominídeos, no gênero Homo e na espécie Homo sapiens. Assim são os materiais odontológicos também. Eles têm uma função primária e daí então vai se expandindo e vai tendo aplicações diferentes de acordo com o caso, de acordo com o tipo de resolução que você quer dar para o paciente. A taxonomia de Bloom no uso dos biomateriais. Essa taxonomia de Bloom é usada muito na pedagogia. Eu acho bem pertinente usá-la também para os biomateriais e para a ciência odontológica de um modo geral. Sendo assim, a taxonomia de Bloom é uma estrutura hierárquica para organizar objetivos educacionais. Criada em 1956 por Benjamin Bloom, ela divide a aprendizagem em 3 domínios: cognitivo, afetivo e psicomotor, que eu acho que tem tudo a ver com todas as profissões, mas com a odontologia é muito pertinente, é muito cabível. Por quê? O cognitivo é onde você vai expandir o seu conhecimento, usar a sua intelectualidade para conhecer bem os fundamentos e a literatura da odontologia. O afetivo é onde você tem todo um sentimento de pertencimento e de positividade com o estudo que você está fazendo. E o psicomotor. A odontologia é uma das profissões, das muitas profissões, que precisa de uma condição motora para se realizar um bom procedimento. Então, sendo assim, eu acho que vamos desenvolver essas 3 características na nossa disciplina de biomateriais, para que todos fiquem bem fundamentados nos biomateriais, na aplicação
e na sua conduta clínica. Aqui é um trabalho feito numa revista que tem todo um fundamento científico, onde o povo maia foi feita uma escavação datada aproximadamente de 1000 anos, onde foi retirado um molar que tem a sua restauração feita com pedra de jade, mas além disso, ela tem substâncias de forramento, que é tão fundamental para a nossa dentística, né? Na dentística restauradora. E nos estudos feitos no microscópio, pôde ser percebido que as células da câmara pulpar teve uma reação de criação da dentina reacional ou reparadora. Então, com isso, eles concluíram que aquele ser humano estava vivo e foi feito para aliviar a dor e devolver função. Entre os níveis de domínio cognitivo. Sim, a gente tem que dominar a nossa profissão, a gente tem que dominar a nossa função e tem que dominar os nossos aprendizados. Sendo assim, os níveis de domínio cognitivo seria reconhecer e trazer fatos de memória, ou seja, aquilo que se relembra, aquilo que você faz uma ligação do conhecimento novo com o conhecimento que você já tinha, prático, empírico, de ver a vida, de observar as coisas. Compreender, ou seja, entender o sentido do conteúdo, tá? Então, tudo que você for direcionar para aplicar na odontologia, você tem que entender o sentido daquele conteúdo. Aplicar. Usar o aprendizado em novos casos, né? Então, você entendeu, você compreendeu o conteúdo e você sabe aplicar. Nos diversos casos diagnósticos, você sabe aplicar o material e o procedimento correto. Analisar, que seria separar a informação em partes menores, porque tudo que você vai dicotomizando, ou seja, diminuindo cada ponto, você aprende mais e o passo a passo fica mais longo e mais repleto de conhecimento. Avaliar, ou seja, emitir juízo de valor com base em provas. Sempre você, apesar de tudo, tem que ter esse juízo, ou seja, esse poder de avaliar se realmente aquele procedimento é pertinente e é bom. E criar, a partir de então, com todo o conhecimento adquirido, você vai produzir algo novo ou original. Vai deixar a sua marca dentro do seu procedimento, que é o que mais tem na odontologia, porque chega uma hora, não é mecânico, chega uma hora que você vai tendo condutas onde dentro de todos aqueles biomateriais que você conhece e de todos os conhecimentos que adquiriu em cada área de especialidade, você põe o seu toque, você cria, você raciocina em cima daquilo. Então, voltando aqui aos biomateriais na odontologia, como são e como utilizá-los na sua rotina. Esse é o nosso objetivo. Então vamos lá, materiais bioativos na odontologia restauradora e preventiva. Os materiais bioativos podem ser muito bem aproveitados na OPR, né? Que é a odontologia restauradora e preventiva. Enfatizando as possibilidades de uso clínico em pacientes adultos e infantis, bem como as perspectivas de desenvolvimento de novos materiais e tecnologias com potencial de integração com os tecidos circunjacentes. Algumas classificações importantes dos materiais bioativos de acordo com a sua função nos procedimentos dentários, ou seja, lógico que a gente vai classificar um a um. E os naturais? Como a gente já viu no início do vídeo, que existem os autógenos, os homógenos e os heterógenos. Existem os sintéticos ou aloplástico, que é um sinônimo. Metálicos caracterizam-se pela alta resistência à tração e ao impacto, baixa corrosão aos fluidos fisiológicos. Exemplo, prótese de titânio. Cerâmicos têm boa biocompatibilidade.
tem boa biocompatibilidade e resistência mecânica, baixa resistência à tração. Exemplo, alumina e zircônia. Poliméricos apresentam boa biocompatibilidade, baixa resistência mecânica. Exemplos, silicone, polietileno, polidioxossana, celulose, quitossana, gelatina, peptídeos, vidro em matriz de polimetacrilato de metila e compósitos odontológicos. Tipos de biomateriais por resposta e efeito. Os bioinertes não provocam reação no corpo estranho no organismo por possuírem maior estabilidade química em comparação com outros biomateriais. O exemplo é o carbono, alumínio e zircônia. Os bioativos induzem respostas fisiológicas de forma a suportar a função e o desempenho dos tecidos. Um dos principais focos em relação à bioatividade é a mineralização das superfícies por meio da formação dos precipitados minerais. Exemplos: vidros e cerâmicas bioativas, fosfato de cálcio, o CPP-ACP e os fluoretos. Os biocompatíveis possuem a habilidade de promover respostas apropriadas do hospedeiro e não causar efeito tóxico ou prejudiciais aos sistemas biológicos. Exemplo, a cerâmica. Os bioabsorvíveis, incorporados gradualmente aos tecidos e substituídos pelo tecido natural do hospedeiro. Mantém a força e estabilidade da interface durante o período de substituição pelo tecido natural. Exemplos, o fio de sutura reabsorvível, estruturas de hidrogéis e colágeno. Os bioartificiais, combinação entre os materiais sintéticos e as células vivas. Exemplo, estruturas associadas às células produzidas por bioimpressão. Os bioreativos ficam no limite entre os materiais bioinertes e os bioativos. Os metais podem apresentar bioatividade após tratamento de ativação da superfície do seu óxido. Exemplo, o titânio, o nióbio e o tântalo. A conclusão dessa pequena parte do que estudamos é assim: a aplicabilidade dos biomateriais é muito vasta e os avanços científicos na área não param de acontecer. Com isso, eu quero que vocês tenham assim: o aprendizado de hoje ele é válido, mas ele tem que ser atualizado sempre, com estudo, com pesquisa, com cursos. Para quê? Para que sempre você esteja alinhado com o maior avanço de cada área e os seus materiais aplicáveis. Aqui alguns casos clínicos que eu vou passar rapidamente. E no momento eu encerro essa aula e na próxima a gente parte para a aula 2. Muito obrigado!